Vamos falar desta viagem, da operação de socorro e do que é que pode estar em causa e como é que se pode encontrar este submarino com o engenheiro António Calado, coordenador do projeto e pilotos de ROV Luso, de estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, e o comandante Batista Pereira, da Esquadrilha de Submarinos da Marinha, que já esteve comigo às 6 da tarde e voltamos a conversar para percebermos como é que é esta operação. Mas começo pelo António e por este robô, posso dizer que é um robô, que nós falámos dele às 6 da tarde, como é que ele pode ajudar nas buscas? Sim, Portugal de facto desenvolveu essa capacidade desde 2008. Temos um robô submarino que consegue ir até 6.000 metros de profundidade, que é o ROV Luso, com uma equipa muito experiente para o operar. O apoio que ele poderia dar aqui de facto era ir ao fundo. Tem os sistemas de imagem de alta resolução para adquirir imagens do fundo. Tem um sonar que faz um varrimento acústico para fazer a busca de destroços no fundo. Neste caso teríamos que tentar identificar o destroço no meio dos destroços do Titanic. Este submersível que lá estará será também um desafio, mas fundamentalmente seriam estas duas ferramentas que nós iríamos usar numa operação desta. Iríamos porque não chegaria a tempo. É isso? Sim, de facto, colocou-se essa questão no início do dia de ontem, quando nos contactaram para perceber a nossa disponibilidade para apoiar. E de facto nós temos o ROV operacional e pronto para integrar esta missão, esta ou outra missão do género. Inclusive nós temos na estrutura de missão em cima de 2 caminhões, com a perspectiva de poder mobilizá-lo de um dia para o outro para o Porto de Lisboa e ser embarcado num navio numa situação destas de emergência. A questão é que mesmo chegar a um local tão remoto demoraria, saindo de Lisboa, cerca de 7 ou 8 dias, e portanto nós estamos a falar de uma janela que não cabe nesta janela de Infelizmente estamos a falar de 40 horas. Já lhe vou perguntar como este ROV pode operar. Comandante, há pouco falávamos das 3 hipóteses que pode ter acontecido este submarino. Pedia-lhe para recapitular essas 3 hipóteses. No fundo foram 4. Portanto, a primeira, que ele teria aparecido à superfície, é isso que os meios aéreos estão a fazer no local. Estão à procura se ele eventualmente conseguiu efetivamente vir para a superfície suficientemente longe do navio-mãe para não conseguir estabelecer comunicações, e portanto estão à procura dessa situação. Já agora não se esqueça, não se perca no seu raciocínio, esta questão que eu dizia há pouco, que foi revelada pelo presidente desta empresa, de que basta carregar num botão, como é muito difícil que o submarino venha à superfície como se fosse um elevador. Isto é correto? Não me espanta. Portanto, basicamente, o que ele faz é expulsar, ou por outra, é injetar ar num pequeno tanque de lastro que há de ter. Esse ar comprimido ocupa o espaço onde está a água, o navio fica, ou o submarino submersível, fica, digamos, mais leve, porque tem uma bolha de ar na sua estrutura superior. Naturalmente, a impulsão vence o peso, princípio de Arquimedes, e ele vem calmamente por aí acima até chegar à superfície. Então, se houvesse uma situação qualquer de emergência, isso podia ser acionado? Ou... Eu não conheço o detalhe do submarino em si, mas penso que, fruto daquilo que eu li e daquilo que tenho ouvido durante os últimos 2 dias, sim, parece-me que não é muito complicado. Portanto, quando eu há pouco dizia que ele pode ter tido uma avaria que inibiu, ou seja, carregou no botão e não acontece nada. Recapitula então as 4 hipóteses. As 4 hipóteses. Era ele ter feito superfície, ter vindo à superfície, longe dos destroços do Titanic, e portanto o navio-mãe não o vê, e portanto os meios aéreos estão exatamente a fazer essa busca. A segunda... E ainda vale a pena ter os meios aéreos a operar? Vale, porque podem aparecer outro tipo de indícios, nomeadamente manchas de óleo ou um destroço do próprio do Titã. A segunda hipótese é ele ter tido uma avaria catastrófica e portanto ter simplesmente implodido, mesmo não estando abaixo da cota de colapso. Portanto, digamos, a cota de colapso é aquela cota a partir da qual ele de facto implodia. Implosão é o contrário exatamente da explosão. Portanto, ele esmaga, fica esmagado. Desintegra-se. Desintegra-se, e aí nada é visível? Nada, quer dizer, apareceriam os tais destroços à superfície. A terceira hipótese é ele ter tido uma avaria não catastrófica e estar assente no fundo, a tal que carregou no botão e alguma avaria, e está ali encostado no fundo e não consegue vir para cima, ter perdido a energia elétrica. E a quarta hipótese é ter-se aproximado excessivamente dos destroços do Titanic e estar preso em algum destroço.
E penso que o António pode falar um bocadinho sobre isso. Exatamente, passou a palavra e bem, porque de facto era precisamente aí que eu queria começar a conversa consigo. Até que ponto a ROV pode aproximar-se dos destroços do navio do tamanho do Titanic e perceber se está lá um submarino que é pequeno, preso? Sim. Não, o ROV pode se aproximar eu diria, com uma distância inferior a 2 metros. Aliás, todas aquelas imagens que passaram no início sobre aquele 3D do Sim, Titanic que é interessante voltarmos a ver, talvez. Explique-me só o tamanho de um ROV. É o tamanho desta mesa? O nosso, simplificando, um cubo com 2 metros de aresta, mais ou menos, é o tamanho do ROV luso. Os ROVs que fizeram aquele trabalho em 3D são um bocadinho mais pequeninos, mas no fundo o que eles fizeram Portanto, aquelas imagens que nós estávamos a ver, eu peço só à nossa realização que coloque novamente no ar. Estas imagens são feitas com ROVs. Com ROVs que foram tirando fotografias consecutivas à volta do Titanic e no fundo depois fazem uma colagem daquelas fotos todas para criar este modelo tridimensional. E essas fotos são tiradas muito, muito perto do destroço, eu diria 2 metros ou qualquer coisa assim dessa ordem de grandeza. E conseguem assegurar visibilidade. Sim, sim. Nestas profundidades, tipicamente, está suficientemente longe de costa para não ter ali sedimentação, sedimentos vindos, por exemplo, de um rio ou de qualquer coisa. Nós deveremos ter ali visibilidades bastante boas. E até que ponto é que pode ver nos destroços do navio? Pode espreitar? Ou há só algumas zonas dos destroços poderão acontecer ficar presos? Sim, visivelmente é fácil de distinguir os dois, porque também o Titano não há de ter entrado para dentro do próprio navio. Há de ter ficado em cima ou qualquer coisa assim parecida. Pode ser mais difícil de detectar, porque a primeira abordagem, quando chegamos lá ao fundo, nós temos uma visibilidade de se calhar 10, 15, 20 metros, mas conseguimos fazer um varrimento com um sonar acústico de 60, 70, 80 metros. Portanto, eu consigo ter uma imagem acústica para além do que eu estou a ver. E aí sim pode ser mais difícil, no meio de tantos destroços do Titanic, distinguir entre um destroço do Titanic e o nosso submersível que estamos a procurar. E essa distinção é feita à superfície? Não. É completamente impossível com a escala que nós temos lá embaixo. Não conseguimos ter resolução suficiente para, por exemplo, com o varrimento de um sondador multifeixo, um sonar de superfície, detectar um equipamento com 10 metros de comprimento. Isso não é possível ser feito à superfície. É possível ser feito com, por exemplo, equipamentos autónomos que andem já na coluna d'água, portanto, se aproximem-se um bocadinho do fundo, não estando no fundo, e fazendo outra vez este mesmo varrimento. E aí sim temos imagens com melhor resolução, eventualmente com resolução suficiente para detectar aquele submersível. Mas, mais uma vez, o desafio vai ser detectar entre um destroço que lá está do Titanic, de outra parte do navio, e outro que também vai refletir o som da mesma maneira, e o nosso submersível que nós estamos à procura. Se fosse tudo sedimento e tivéssemos só à procura daquilo, ok, era relativamente fácil de irmos lá. Era mais fácil. Num cenário destes com vários destroços, é de facto mais complicado. Comandante, nós estávamos a ver ali aquela imagem em 3D, o submarino a andar perto dos destroços. Ele não pode entrar. Eu não conheço. Nós costumamos ver os mergulhadores das imagens dos mergulhadores. É coisa diferente, não é? Claro. Não me parece, eu não conheço, obviamente, bem o destroço do Titanic, mas não estou a ver um veículo desta natureza a entrar dentro do Titanic nem de perto nem de longe. Aliás, o António estava a dizer o risco que corre mesmo o ROV luso é ao aproximar-se de uma coisa destas, o cabo umbilical ficar agarrado a uma parte do destroço e depois é muito complicado fazê-lo sair dali. E era isso que eu estava a dizer há bocadinho. No entusiasmo podia ter acontecido e até era positivo que tivesse acontecido, porque significa que eles estariam vivos, uma aproximação excessiva ou uma perda de controle e portanto, tocar e ficar agarrado a alguma coisa do Titanic. Outra coisa que eu não sei ainda, por mais que tenha procurado, não consigo saber, este piloto deve ter dezenas de mergulhos feitos e possivelmente muitas delas feitas já no destroço do Titanic. Portanto, 300 pessoas já fizeram esta viagem. Não sei se sempre com este piloto, eles devem ter mais do que um piloto, mas estamos a falar de um piloto seguramente experimentado e, portanto, enfim, o que depois me põe aqui sempre a dúvida que é, bom, e um piloto experimentado comete este erro,
Bem, nós já vimos que sim, que acontece, o ser humano, por vezes, mesmo muito experimentado, comete o erro. Portanto, eu volto a dizer aquelas duas hipóteses iniciais, ou duas das hipóteses, que é ele estar no fundo com uma avaria ou estar agarrado ao Titanic, apesar de tudo, são as melhores que nós podemos esperar, ainda que sejam, infelizmente, na minha perspectiva, as menos prováveis. A propósito, voltando à questão do ROV, nós estávamos a falar, porque não sei se é similar a forma de operar, nós estávamos a falar deste submarino como tendo um comando tipo consola de jogos. Isso facilita a operação, faz aflição, porque é uma cápsula com 5 pessoas lá dentro e um comando de uma consola de jogos para operar 5 vidas, que na realidade é isso. No nosso caso não é assim, nós temos uma cadeira de piloto com uma série de comandos integrados na cadeira, mas quer dizer, por outro lado, quanto mais simples e intuitivo for a forma de comandar, também se calhar mais fácil é responder em situações de emergência, digo eu. Eu não faria, quer dizer, tenho a certeza que para eles conseguirem controlar aquilo com uma consola, com o comando de uma consola, é porque certamente será um sistema já bastante estudado e completamente integrado com os sistemas de controle do veículo. Eu não creio que seja por aí que... Não é por aí, pela simplicidade do comando. Eu diria que não. Depois também tenho certamente a certeza que existem muitos outros comandos para além dessa consola. Ele não consegue controlar todo o veículo com aquela consola. Eu diria que consegue navegar o veículo, mas ativar sensores, ligar luzes, fazer check-up do estado dos propulsores ou de outros equipamentos quaisquer, certamente tem uma consola de... Em que é inovador este submarino? Tem ideia? É uma coisa divulgada no meio de científico, da exploração subaquática? Este tipo de submarinos que levam as pessoas a esta profundidade já estão a ser usados há algumas décadas, muito direcionados para a investigação científica destas zonas muito profundas. Portanto, eu diria que é uma tecnologia relativamente testada e comprovada. Agora tem esta nova vertente do turismo, mas eu diria que o veículo não mudou por causa disso. O veículo será baseado nos mesmos princípios. Também é verdade que este veículo em particular tem algumas modificações que, por exemplo, é um veículo muito maior do que esses veículos que costumam ser feitos para a investigação científica, com o objetivo de, obviamente, conseguir levar mais pessoas de uma vez a este tipo de visitas, e isso estruturalmente traz aqui algumas variáveis novas, mas também diria que são coisas muito testadas, certamente. A própria cápsula, estes testes são feitos até muito acima da pressão a pressão máxima a que vão ser submetidos, e portanto certamente foram mais do que testados. Agora, pronto, de alguma forma também é sempre possível, apesar de todos os testes, que alguma coisa se estivesse a degradar com o tempo e que nos outros mergulhos não se tivesse verificado, e de repente seja o elo mais fraco que leva a um acidente como este. Estes dados que eu estava a dar, viagens desde 2021, 300 pessoas já fizeram esta viagem. Isto significa aquelas 10.000 horas de voo que nós falamos sempre, significa que o equipamento foi testado o suficiente. Não temos registro de nenhum acidente até agora. Temos registro, de facto, há pouco falávamos de um comando que foi dado e que não teve resposta, mas era só o próprio presidente da empresa fala disso, que teve esse registro. Isso diz-nos o quê do equipamento? Que é seguro? Eu diria que ele, obviamente, essas 300 pessoas, nós sabemos que o veículo leva 5 pessoas, quer dizer, tem ali um conjunto de viagens importantes que ele já fez. Fazendo uma conta simples, foram 60 viagens no mínimo. Portanto, eu diria que ele está relativamente testado. Agora, obviamente, que sendo uma tecnologia inovadora, o próprio casco deste submersível tinha tecnologia patenteada para controlar esta tensão estrutural a que o veículo é submetido quando dá estas profundidades. Tinha sensores de tensão que dava essa informação ao piloto em tempo real para ele poder decidir: ok, estamos seguros, ou há aqui qualquer coisa estranha, vamos abortar e voltar à superfície. Além dos sensores de tensão, tem próprios microfones que detectam o tom da variação dos materiais e do rangeiro daqueles materiais. Ou seja, e depois isso é integrado e apresentado ao piloto para ele poder decidir com aquela informação se há alguma coisa anormal ou não. O que é que aconteceu neste caso? Se ele teve essa informação, se não teve, se de facto não foi uma coisa estrutural e é outra
o Sr. Plante já falou, como por exemplo uma falha de energia, ele estar no fundo e estruturalmente de facto não ter havido nenhum problema, é algo que só vamos saber com o tempo, não temos essa informação. Comandante, a respeito da comunicação, a comunicação pode de facto ser interrompida? Nós dizíamos há pouco que de facto ela já aconteceu, uma interrupção na comunicação, nada de mais, a viagem na altura continuou, aliás o Presidente da empresa dá conta dessa falha, não há problema. Aqui o facto de termos uma tripulação que são turistas, não é? Esta coisa Certo. faz diferença? Eu acho que devia fazer diferença. Vamos lá ver. Eu, se fosse piloto de uma máquina destas e perdesse o contacto com a superfície, no mínimo mantinha-me na profundidade a que estava até reganhar essa comunicação. E se não a conseguisse restabelecer, por muito que me custasse, e de facto há ali uma série de pressões, não é? Vamos lá ver. São 250 mil dólares por lugar, eles querem lá ir abaixo. Quer dizer, isto depois querem arriscar um bocadinho. Há aqui um conjunto de situações que eu não, enfim, não estando neste meio direto, consigo imaginar que, bom, não vamos para cima, isto, o que é que eu vou dizer a este pessoal, vamos abortar uma coisa que está a correr bem, o veículo está bem, porque é que eu agora vou cortar isto? E depois, é o que o António diz, podia haver ali algo escondido na estrutura que apareceu no domingo e não tinha aparecido há um mês ou dois atrás. E isso de facto é relevante. Mas eu gostava de voltar só aqui atrás para um aspecto que acho que é relevante. Nós não conhecemos o veículo aprofundadamente. A literatura que há sobre isto é vaga. É um PDF com 2 páginas, quer dizer, está a ter um manual muito complexo e, portanto, enfim, era necessário termos acesso a essa informação para escalpelizar bem, de facto, quais são as capacidades que ele tem em termos de salvamento, etc. Mas há uma coisa que eu tenho quase a certeza absoluta, é que mesmo que para vir para a superfície ele tenha que carregar num botão e aquilo venha praticamente de forma automática, ele tem seguramente redundâncias. Portanto, se as garrafas de ar comprimido que injetam o ar para dentro do tanque de lastro para o tornar mais leve para ele vir para cima, não funcionarem com o toque no botão elétrico da consola de jogos, ele tem de certeza uma válvula manual que lhe permite ir abrir manualmente e o ar comprimido entrar para o tanque de lastros, começar a água, ganhar flutuabilidade e vir para cima. Portanto, eu tenho muitas... Isso acontece nos nossos submarinos, quer dizer, nós, hoje em dia, efetivamente... Há sempre um plano B. É fly-by-wire, portanto, tudo é digital, as consolas são digitais, depois há uns autómatos no meio a dar alguma segurança à forma como nós damos as ordens aos sistemas, para dar alguma disciplina à forma como as coisas correm. Mas em última instância eu vou ao local, curto-circuito toda a lógica zeros e uns e manualmente abro e fecho a válvula. Eu tenho muitas dúvidas que um veículo deste sair a 3.800 metros não tenha esse tipo de redundância que permita ao piloto, que é um profundo conhecedor da plataforma, abrir os sistemas de emergência para vir para cima. Quero só... Eu até posso acrescentar que normalmente este tipo de sistemas até têm sistemas de emergência que assumem que o piloto não está consciente. Ou seja, em teoria, se o veículo detectar um determinado número de horas de completa inatividade dentro do veículo, imaginando que as pessoas estão inconscientes, ele tem sistemas de libertação automática de pesos e que o fazem ganhar a tal flutuabilidade positiva e vir à superfície. Comandante, queria só que, para fecharmos, que me falasse das instruções que devem ser dadas a pessoas que estão nesta situação com 40 horas de oxigênio. Pois é, vamos lá ver. São da medicina básica, quer dizer, dormir, consumir o mínimo de oxigênio possível. Portanto, se consumirem o mínimo de oxigênio possível, produzem o mínimo de CO2, que é um grande inimigo para a saúde e para o sistema que tem que captar o CO2 e protegerem-se do frio, porque lá embaixo deve ser claramente muito frio. Agradeço aos dois a presença neste jornal. Fazemos um intervalo a seguir.